não tinha ideia de que teria esse espaço, pero primeiramente agradecer a ousadia dos organizadores de pelo menos ter criado um espaço que podemos falar do caminho como ele é hoje, porque o caminho está em um cambio muito grande e sempre tínhamos a parte purista que falava de um caminho que já não existe mais, que é o caminho medieval, que era o caminho dos peregrinos, que era o caminho de todos teníamos que ter uma acolhida cristiana, gratuita, alimentando um peregrino que venia, pero era um número muito pequeno. Quando eu cheguei no caminho em 98, me enamorei do caminho e me quedei no caminho. E aqui hoje veio pessoas que me ajudaram desde o início, que me acolheram, que me alimentaram e que criamos coisas juntos. Jaime Serra, você criou a empresa em 11. Jaime Serra foi a primeira pessoa que alquilou bicicleta pela mão de caminho. E falamos muito sobre esse novo desenvolvimento. Em 99, quando estava no albergue de voluntário em Logronho, observei que veniam muitos ciclistas e que por ano tínhamos uma estatística de 3.000 ciclistas todo ano, a maioria espanhóis. Então, quando comecei a estar dentro dos albergues, comecei a analisar um perfil. Qual era o perfil do peregrino e qual era o perfil do peregrino em bicicleta. E a cada encontro que tinha com este peregrino, eu comecei a me enamorar do peregrino em bicicleta, porque comecei a ter tempo para escutá-lo, não para juzgá-lo, não para ter uma norma de solamente abrir a porta para esse ciclista, como era antigamente, a partir das 5:30 da tarde, que ele chegava às vezes às 2 da tarde em Logronho e solamente entrava no albergue, pero o último a entrar. Isto eu vivi muito em muitos albergues, porque eu me quedei 7 anos como voluntário antes de ter minha casa. Então, nessa experiência, comecei a criar um perfil. A este perfil, quem é o cliente ciclista? Pero o cliente ciclista, ele faz parte do caminho e ele também é o caminho. Hoje tenho grandes amigos peregrinos ciclistas, como também tenho peregrinos a pé. E por esta observação, comecei a desenvolver coisas para este setor do caminho que estava totalmente separado. Então, comecei a estudar, observar, analisar vários dueños de albergue. Quando cheguei em cada albergue, sempre criei um ambiente diferente para o ciclista. Sempre busquei não atender as normas, que eu não sei de onde venia, era uma norma quando eu cheguei que tinha esta norma, não sei quem criou a norma, mas eu tinha que respeitá-la. Pero quando eu estava como hospitaleiro, falei, não, peregrino chegou, quem seja vai ter a cama, porque temos que escutá-lo. Encontrei ciclistas sem riñones, encontrei ciclistas que não podiam caminhar porque tinha problema de tíbia, encontrei ciclistas com várias histórias. Então, comecei a ver que o ciclista é a mesma coisa que um peregrino a pé. Então, comecei a não fazer mais diferença e comecei a criar algo para esse setor, que era um setor que estava totalmente olvidado. A maioria sempre espanhóis, me recordo bem, porque quase 90% que venia era espanhóis. Pero falando do perfil de hoje, porque o tempo é curto, hoje temos um ciclista. Por que ele vem ao caminho de bicicleta? Ele vem no caminho de bicicleta porque ele não tem tempo. Hoje temos um problema de tempo. Hoje nadie mais tem 34 dias, 30 dias, 28 dias. Então, este peregrino usa a bicicleta como um meio para poder fazer o caminho de Santiago. Então, ele tem a mesma espiritualidade que qualquer um que é aficionado de bicicleta, mas ele não tem tempo.
Então, tentamos administrar este peregrino e não rusgá-lo mais. Criamos um movimento, invitei blogs personal para criar empresas, motivei amigos meus de Santiago para poder abrir empresas, porque isto estava crescendo e não tinha serviços. Os albergues não eram nada adaptados. Pensam que uma bicicleta de 2.500 euros, 3.000 euros, temos que colocar dentro de um trasteiro. E querem ter o cliente colocando a bici dele dentro de um trasteiro. Então, tivemos que falar com muita gente, com muitas empresas para cuidar deste cliente, porque esse cliente gasta hoje no Caminho de Santiago mais do que um peregrino a pé. É um cliente que ele começa em São Jean, Roncesvalles, e ele termina o caminho em Santiago. E hoje falamos de 26 mil ciclistas por ano. São 10, quase 11% de quem faz o caminho de Santiago está percorrendo o caminho em bicicleta. E cada um, vamos colocar 1.000 euros, que é o que ele gasta para chegar aqui. Temos um outro problema de logística, que muita gente vai. A igreja mesmo promove o caminho dos 200 quilômetros em Ponferrada. Ponferrada é a cidade que tem a pior logística para chegar um ciclista. Então, como podemos promocionar um caminho de 200 quilômetros se a própria cidade de Ponferrada não tem estrutura para que este ciclista chegue? A Renfe tem um problema de transporte. A Alça só leva 3 bicicletas. Vosotros imaginam quanto é para um ciclista chegar a Ponferrada, que são os últimos 200? Quanto ele gasta para chegar a Roncesvalles em São Jean? Nadie pensa sobre isso. Ele gasta quase 400 euros para chegar, porque tem que mandar a bici, ele tem que fazer isto, ele tem tantas coisas. E claro que solamente tudo está sendo possível porque empresas privadas chegaram ao caminho e estão fazendo este serviço. Sem essas empresas, nada disso poderia passar. Dentro de 5 anos, vamos chegar ao Jacobeu. Pode ser que chegue 60 mil ciclistas no caminho, porque as pessoas não têm tempo. E se não tem tempo, como fazer o caminho? Bici. É a única maneira que ele tem de percorrer o caminho em 12 dias, podendo caminhar desde o início ao fim. Pero temos que nos adaptar. Temos que sacar do trasteiro e fazer um espaço. Temos que promocionar uniformemente. Não podemos começar a rusgar. Nós estamos falando de um novo caminho, de uma nova maneira de fazer caminho. Dentro de pouco já vai começar as bicicletas elétricas, os patinetes elétricos, e vamos ter que nos adaptar novamente para esse novo caminho. O caminho de antes, quando eu hecho, não existe mais. Pero hoje existe um novo caminho. Esta feira é o exemplo de um novo caminho. Todas as vezes peleava muito porque nunca pude falar do caminho como ele é hoje. Podemos falar de dinheiro, podemos falar de ganância, podemos falar de muitas coisas que em vários congressos nunca se falava, porque os malos eram os empresários. E os buenos são os peregrinos que não têm dinheiro para fazer o caminho sustentável. Porque se venir os peregrinos, como era de antes, esse caminho cerra. Porque nem eu vou poder estar aberto. Nadie vai poder estar aberto. Nada vai poder fazer uma venda de serviço. E todos querem um caminho gratuito. Isto não é mais gratuito. Temos que cambiar a maneira de ver o caminho de Santiago. Então, queremos que as pessoas possam falar o que estão vendo, o que estão vivendo no caminho. Temos que ser hospitaleiros verdadeiros, não temos que ser padre e madre de nadie. Temos que facilitar este processo desse peregrino que veio aqui buscar alguma coisa, que ele não está mais encontrando. A bici, a pé, de como sei, até de coche, de autobuses, de las agências. Porque esse caminho vai virar um caminho de agências, porque as pessoas não vêm mais solas, não há tempo, gente. Ou cambiamos o sistema, ou cambiamos o caminho. Então,
que isso continue, que não pare mais. Pode ter os congressos para falar sobre os peregrinos, mas que esse espaço nunca morra, porque necessitamos disso para poder ter o equilíbrio do caminho de Santiago. Isso é real, isso é verdadeiro. Graças a quem hecho. Hasta la próxima. Gracias, Acacio.